Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física de Jogos. Hoje eu estou na companhia da Rafa e da Karen. O Ito não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se ele respondeu alguma coisa aqui no grupo, para ver se é uma coisa. Ele ainda não respondeu, então fica complicado a gente responder assim, né? Enfim, vamos lá. Então, gente, eu falei sobre as coisas que a gente começou a falar na última aula, né? O que a gente já comentou aqui, tá? A gente comentou sobre introdução de física, elementos físicos de jogos, a gente falou de ARRI na última aula, se não me engano. Falamos sobre coordenadas de alimentos, os elementos de máscaras e colisões. O trabalho que vocês fizeram, os dois trabalhos, quer dizer, pelo menos eu acredito que vocês fizeram, eles já englobam tudo, todas essas coisas aqui que eu falei, tá? Então, o que a gente falta falar? Sobre cálculo da distância entre objetos, tá? Que é basicamente aquele cálculo que eu mostrei para vocês na última aula. Deixa eu fechar isso aqui, porque isso aqui é da outra aula. É de outra matéria, eu esqueci de fechar. Vamos ver. Meu computador está um pouco lento. Ó, vamos ver se vai dar agora. Vou excluir esse projeto daqui. Excluir também da pasta. Acho que está indo. Foi. Se eu não me engano, é em Collision que tem aqui o cálculo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá vendo a tela aí direitinho? Tá tranquilo, tá dando para ver e escutar certinho. Beleza. Pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, vocês podem me falar, tá? Só que aqui no default. Não, isso aqui não tem nada não. São gráficos. Main. Onde estava, será, hein? Deixa eu ver. Em algum desses aqui. Só procurar ele. Porque check collision. Essa é uma função, essa check collision aqui, que ela vai verificar se uma entidade está colidindo com a outra. Deixa eu olhar esse método isColliding aqui, que deve estar em entity. Tá aqui, ó. E aí ele pega aqui, no caso, são um retângulo, né? E ele pega aqui as bordas de uma máscara e aí ele verifica se esses retângulos estão fazendo uma interseção com o outro, tá? Aqui, ó, calculate distance. Calcula a distância entre dois objetos. Aqui tem um algoritmo. Deixa eu ver se eu acho uma descrição desse algoritmo aqui na internet para a gente ver. Isso aqui tem uma lógica por trás disso. É simplesmente jogar aqui que eu devo achar alguma coisa. Ó. Distance between two locations, methods. É isso mesmo. Gente, vocês já ouviram falar desse site aqui, Stack Overflow? Quando eu tava procurando algumas coisas, eu já achava aí direto. Caí nesse Uhum. site direto. Sim, esse site ele é excelente, tá? Então, se um dia você estiver programando alguma coisa e por um raio que não funciona de jeito nenhum, você simplesmente cria uma conta aqui,
vem ask question, e aí você coloca o trecho do código e mostra o erro, que aí o pessoal, os programadores do mundo todo respondem as questões de vocês. Ó. Então aqui, olha, para esse código, eu estou tentando determinar a distância entre x1, y1 e x2, y2. A equação é aqui, raiz quadrada de x1 menos... acho que isso aqui que está dando errado. Isso aqui não funciona, não. Ele tem que pegar raiz quadrada de x2 menos x1, vezes x2 menos x1, que é ele mesmo, né? No caso é o quadrado. Talvez deveria estar dando errado por causa disso. Ó. Ah, tem o mathpol aqui, tá certo. Esse mathpol aqui eleva esse aqui ao quadrado. Aqui está falando coordinate geometry expected points distance. O que significa esse erro? Aí está falando que está faltando fechar. Mas aí eu não achei uma explicação. Algoritmo para calcular distância entre dois objetos. Aí vou colocar raiz quadrada, que é o que tem. Né? Eu sei que esse algoritmo funciona. Agora, por que ele é dessa forma? Elas são discutidas em geometria analítica. Para calcular a distância dos dois pontos, é necessário calcular antes a distância. Adiante demonstramos. Aí, existe uma forma para calcular a distância de dois pontos, dada por meio de suas coordenadas. Assim, sejam os pontos A, que no caso XA, YA, ZA e B, XB, YB e ZB. E nesse caso aqui, se a gente fosse levar isso para o jogo, isso aqui seriam as três dimensões, tá? Bom, a distância determina, no caso, como é um jogo 2D, a gente só calcula os X e o Y, né? No caso, se fosse um jogo 3D, eu só acrescentaria o Z aqui. Mas a gente tem aqui a distância de A e B igual a raiz quadrada de... então é por isso que ele colocou aquele algoritmo, né? Para calcular a distância entre dois pontos, a gente pega aqui x de B menos x de A, que no caso é do objeto, né, B, ao quadrado, mais YB menos YA. E nesse caso aqui, ó, a gente tem... isso aqui é porque é ao quadrado. Eu simplesmente poderia colocar math.poll aqui, né? Mas é isso. Legal. Então, meio que o que ele está fazendo é alguma coisa que já é conhecida, né? Não inventou demais, não. Então, ele só colocou lá no algoritmo, né? Então, para calcular a distância entre dois pontos, basta substituir os valores. Então, ó, se a gente tem aqui a coordenada 4, 8, 9 e colocar 4 menos 8 só. No caso aqui está com os 3, né? Está com as 3 dimensões. 4 menos 8 menos 9 e B, 2 menos 3 menos 5, aí substitui. A distância é isso aqui, 6,7, tá? Então, ele vai substituir a distância. Então, isso aí, eu vou colocar esse artigo lá para vocês lerem, para vocês fazerem isso aqui em qualquer jogo, qualquer. Justamente, vocês precisam de fazer... lógico que se você estiver usando uma game engine, por exemplo, no... qual que a gente usou nesse ano, hein? Esse ano mesmo? Que a gente fez jogo em 3D, como é que é o nome daquela caveirinha lá, ó? Hein? Ai, Jesus. Deu um branco aqui agora. Vou colocar a Game Engine aqui, que ele deve aparecer. Ô, Jesus. Que branco que me deu. Unity. Que é Unity, né? Então, eu vou jogar isso aqui lá no grupo. Tem que fazer assim, para ver.
Aqui. É isso aqui, tá? Eu vou colocar lá também o link lá na descrição dessa aula, que eu vou jogar lá também, tá? Mas é isso aí. Então, qualquer jogo que vocês forem precisar para poder calcular a distância entre dois elementos, simplesmente vão usar esse algoritmo aqui e implementar utilizando a sintaxe desses jogos, tá? Então, eu vou simplesmente pegar isso aqui. Pronto. Falta só agora a gente falar de gravidade de jogos, que eu já deixei aqui no jogo, e aí a gente encerra, né? Inclusive, essa semana que vem, a última aula, a gente só vai ver se tá alguma coisa pendente mesmo. Eu acredito que não, tá? Mas se tiver alguma coisa pendente, a gente resolve de uma vez. Aqui, ó, por exemplo, a gente pega essa calcule de distance. Vamos ver onde a gente está usando essa função aqui. Calculate distance. Provavelmente ela não está usando aqui. Ela deve estar usando em alguma outra entidade. Vamos pegar aqui. Ó. Ctrl V. Não está usando aqui. Pegar a entity. Só tem aqui, né? Será que eu consigo hierarquia de chamadas? Será? Consigo ver onde eu... Aqui, eu tenho para o enemy. Aqui, ó. This.calculate distance. Aí, eu vou pegar... No caso aqui, eu tenho o inimigo, né? Que eu estou calculando a distância do meu jogador com o inimigo. Então, o que eu faço? Eu passo a coordenada x, né? Do inimigo, passo a coordenada y do inimigo, pego a coordenada x do player, pego a coordenada y do player também, do jogador, né? Então, eu pego do inimigo e do jogador, e ele faz o seguinte, se essa distância for menor que a... Tem uma enemy distância aqui também, que provavelmente é uma variável. Consigo apagar, não, Jesus? Enemy. Aqui, ó. Distância para o inimigo perseguir o player. Então, a gente confere isso aqui. A gente pode colocar o valor que a gente quiser, tá? Então, aqui está 80. Para que isso serve, ó? Então, ele calcula. Se a distância a distância que eu tenho do jogador para o inimigo for menor que 80, ele começa a perseguir o jogador, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, enemy distance 80, né? Então é isso aí. Deixa eu só ver onde mais eu estou sendo. Vou voltar aqui. Tá. Aí standby é uma variável que eu usei para deixar ele tranquilão lá na dele, ó. Então quando a standby é true, ele fica paradinho, cortando as árvores lá. Ainda vou corrigir isso ainda. Eu vou mexer mais nesse jogo, mas estou esperando entrar de férias da faculdade, férias da escola, férias de tudo, que aí eu vou ficar com mais tempo para poder fazer essas coisas, né? Porque trabalhar com jogos é bastante... custa muito tempo, né? Então, aí ele faz um monte de coisa aqui, ó, aumenta a velocidade dele, faz ele ir para a direita, para a esquerda, ou então para cima ou para baixo, né? Aí aqui a gente faz um efeito aqui de se ele colidir com a bala do meu jogador, aí ele toma dano. Ou se o jogador colidir com o inimigo, ele toma dano também, e assim por diante. Sobre esse cálculo da distância de objetos, se vocês tiverem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Professor, só para entender certinho. Esse cálculo, então, a gente pode usar em qualquer jogo, né? E a distância a gente que define.
no caso, a distância aqui é a distância que você vai definir. No caso aqui, a gente tem do inimigo, né? Uhum. É uma variável chamada distance, né? Que é o seguinte, a distância para o inimigo perseguir o player. Ou seja, eu apaguei aqui sem querer. Meu Deus, o que eu fiz? Ah, tá. Eu tinha apagado aqui sem querer. É o seguinte, a gente faz o cálculo da distância do jogador pro inimigo. Então, por exemplo, ó, aqui está meu jogador. Aqui a distância deu pouca, tá vendo? Eu ainda tem que colocar um algoritmo, porque ele tá bem burro. Ele fica preso aqui, ó, tá colidindo com o telhado. Então, telhado não, né? Com essa árvore aqui. Então, ele não dá a volta para perseguir. Então, ele tá burro ainda. Mas aqui, ó, a distância desse jogador para cá tá maior que 80. Por isso que ele não persegue. Isso é uma distância que eu defino. Se eu pegar aqui e colocar, se eu colocar a distância maior, por exemplo, vou pôr 200, tá? Ixi, não está executando. Agora ele já está me perseguindo, porque a distância está menor que 200, né? 80 está um tamanho bacana. Então, a gente que define o número. Então, ó, nesse caso aqui, ó, a distância desse cara para cá está maior que 80, então ele está paradinho lá. A partir do momento que a distância fica menor que 80, ele começa a perseguir. Então, a gente que define essa distância de um inimigo para o outro. E aí a gente pode usar esse algoritmo para colocar definir para qualquer coisa, né? Por exemplo, vocês já viram aqueles jogos onde você está correndo, tem as moedinhas, e aí você pega um imã, um item de imã e as moedinhas começam a te perseguir, e aí você coleta elas. Você pode usar esse mesmo algoritmo, né? E tipo, você chega perto e as moedinhas vão te perseguindo e você coleta elas. Você pode fazer isso para qualquer coisa. O algoritmo para poder definir a distância vai ser sempre o mesmo, tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá aí, pessoal? Entendi, professor, tá tranquilo para mim. Ah, beleza, então. Então vamos. Vamos falar a última matéria, que é a gravidade de jogos, tá? Primeira coisa, a gente tem que entender esse método de Euler aqui, né? Eu vou pegar esse Wikipedia mesmo. Vou jogar lá no grupo, tá? E assim, eu estava tentando procurar alguns artigos que falavam um pouquinho, só que especificamente do algoritmo ninguém fala muita coisa não, tá? Então eu vou colocar aqui esse link. E eu achei a pessoa perguntando como posso implementar a gravidade, tá? E aí a pessoa respondeu com uma resposta bem direta e precisa. Então eu vou colocar esses links também lá. Beleza. Então vamos falar um pouquinho sobre esse método de Euler primeiro, né? É um procedimento para poder solucionar equações ordinárias com valor inicial dado. É o mais básico para equação. Tá. Então prestem atenção aqui. Você dá um valor inicial e ele vai decaindo depois, né? Tipo, ele vai atingindo o ápice e depois vai decaindo. Então a gente usa muito isso aqui em jogos, né? Então a gente tem aqui um y' e o y, que no caso vai ser a função de linha. Eu não lembro de função, isso aqui eu vi na faculdade, era um inferno, tá? Então eu vou deixar só o link mesmo para vocês verem. E aí eu consigo fazer um cálculo que ele faz um cálculo aqui que ele é sequencial, né? Ele vai aumentando, diminuindo o valor automaticamente. Então isso aqui a gente usa para a gente implementar a gravidade nos jogos, tá? Isso aqui, gente, tudo falando de jogos 2D, mas como eu falei, o que diferencia um jogo 2D para um jogo 3D
é uma dimensão a mais. Então, se a gente tem o x e y, que é para poder definir as posições de um jogador, o y, o z, no caso, é para a gente pegar uma... É como se fosse um eixo a mais, e aí a gente transforma o jogo em 3 dimensões. A gente deixa ele com um eixo a mais, tá? Então, aqui, olha, não para uma linguagem, isso aqui eu acho que tá traduzido, né? Então, não está traduzido ao pé da letra, tá? Isso aqui provavelmente está em inglês. O método básico de integração de Euler, descrito não sei o que, sofre de alguns problemas, né? Mesmo para balístico e tal. Não é difícil substituir a integração por algo que é quase tão simples, mas sem nenhum desses problemas. Então, assim, o pessoal usa o método de Euler como base, mas tem umas outras aqui. Tem o método de Verlet, de velocidade, né? Enfim. Como que funciona? A gente tem aqui a aceleração, que é igual a força, de tempo e posição barra massa. O time mais igual é time step, né? Que no caso, não sei se já ouviram isso lá em lógica de programação, mas quando a gente tem o mais igual, tipo assim, a gente tem time mais igual time step. É uma coisa de time, que é igual a time mais time step. Ou seja, se o time é 0 e o time step é 1, o time vai passar a ser 1, porque eu vou pegar o valor que ele tem antes e aumentar com o time step, tá? É isso. Posição é igual time step vezes velocidade mais a posição, né? Porque é mais igual. E velocidade é igual a time step vezes aceleração mais... eu vou colocar isso aqui do outro jeito, tá? Que é o jeito que a gente está habituado a saber, tá? Então vai ser assim, ó. Isso aqui é beleza. Isso aqui vai ser igual time mais time step, né? Aqui vai ser uma coisa de posição. Vou colocar entre parênteses aqui, mas via de regra, a multiplicação sempre é feita primeiro, tá? E velocidade mais... Pessoal, só falando que essa semana eu vou fechar os trabalhos, tá? Eu só passei aqueles 2 mesmo, vou ver quem fazeu, quem não fez, quem fez, quem não fez e tudo mais. Então, quem não fez ainda, eu vou dar mais chance para poder ser entregue e tudo mais, tá? Então é isso, é velocidade mais time step vezes aceleração. Então, o método da velocidade de Verlet faz assim, aceleração, faz assim porque tá mal traduzido, tá, gente? Mas aceleração é igual a força, tá? Tá, isso aqui eu acho que era o de Euler, isso aqui é o de Verlet, né? Então, ó, deixa eu ver. O que tem diferente aqui? Isso aqui tá a mesma coisa. Tem esses dois aqui que estão diferentes, ó. Os 3, né? Posição é igual a posição mais assim, né? Então eu vou adicionar posição mais time step vezes velocidade mais time step vezes aceleração dividido por 2. Nova aceleração, que é igual a força de tempo e massa, dividir isso aqui deve ser uma função, tá? Passando tempo e posição por parâmetros. E essa função vai retornar, e aí eu vou dividir ela pela massa, né? E a velocidade mais igual, no caso é a velocidade. E aqui eu coloco isso, tá? Se eu der uma esticada aqui, ele vai ficar certinho. Tá com... É isso, velocidade mais time step vezes... uma variávelzinha de tempo, tá? Aceleração mais nova aceleração. Vou colocar nova aceleração, tá? Vou colocar tudo em português mesmo. Aceleração mais nova aceleração, que é igual a
É dividir por 2, tá? Bom, se você tiver vários objetos em interação, atualize todas as posições antes de recalcular as forças e atualizar as velocidades. As novas acelerações podem ser salvas e usadas para atualizar posições no próximo intervalo de tempo, reduzindo o número de chamadas de force, tá? Além disso, a aceleração é normalmente constante durante a gravidade, o salto balístico, podendo simplificar. No meu curso, eu ainda não cheguei lá naquela parte da gravidade. Eu fiz só um fake jump, né? Que na verdade não é um pulo de verdade, porque ele só move de cima para baixo, de baixo para cima. Mas a gente vai desenvolver eu vou desenvolver ainda o jogo 2D e talvez eu vou trabalhar melhor com essa parte de gravidade, mas provavelmente eu vou usar algum algoritmo que é parecido com esse aqui, tá? Que é um algoritmo que funciona bem. Aí tem outra função aqui que é integração rendicuta. Tem vários tipos de variável, mas essa é um das funções, tá? Bom, aqui tem uma outra aqui, ó. Se está com o dedinho abaixo, gravidade igual a zero. Se não, aí você coloca um valor de gravidade. Enfim, tem várias respostas nisso aqui. Acho que eu coloquei lá também. Eu não sei se chegaram a implementar isso nos trabalhos que a gente fez, tá? Mas é importante que vocês saibam como fazer, o que procurar para poder implementar isso aí, tá bom? E a gravidade em jogos nada mais é do que a gravidade que a gente tem aqui na Terra, só que a gente faz um código para poder simular, né? O jogo é a simulação da vida real e não necessariamente a gente tem que implementar todas as regras da física ao pé da letra, até porque se fosse assim não ia ter nem como jogar, né? E é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? No momento, não. Então tá bom. Não uma dúvida que tenha surgido até agora, né? Entendi. Então tudo bem. Eu vou finalizar por hoje. E assim, a semana que vem praticamente a última aula. Se tiver alguma coisa pendente eu falo. A gente, graças a Deus, a gente conseguiu cumprir todos os conteúdos, né? Os que estava faltando a gente terminou de cumprir hoje. Então a gente terminou a ementa do curso, graças a Deus, deu tudo certo. Apesar da pandemia, deu para vocês aprenderem. Claro que não deu para aprender do jeito como se fosse uma aula presencial, mas é o que a gente tem, né? Disponível. E é isso. Vejo vocês semana que vem. Qualquer coisa de novidade eu mando para vocês no grupo. Fiquem atentos. E abraço. Hoje é terça, né? Bom final de terça-feira para vocês. Tudo de bom.